Ela deixou um pai solteiro e sua filha passarem uma noite lá, sem saber que ele era o novo CEO da empresa dela. A neve acumulava suavemente pela tarde cinzenta enquanto Julie Harper vagava pelas ruas da cidade, com as botas esmagando a fina camada de branco. Seus cabelos loiros, úmidos de neve, grudavam em suas bochechas. Ela não parecia aviso. Seus olhos estavam opacos, desfocados. Sua bolsa pendia de um ombro, braços penduradas soltas ao lado do corpo. As pessoas passavam apressadas por ela, rindo, conversando. Movendo-se em direção ao propósito. Julie moveu-se em direção ao nada. Ela parou ao lado de um banco coberto de neve do lado de fora de um café fechado e sentou-se lentamente, sua respiração ofegante. No ar. Ela olhou para as mãos enluvadas no colo, perdida no peso de o dia. Naquela manhã, ela ainda tinha um emprego. Ela chegou 23 minutos atrasada. Não porque ela dormiu demais. Ela estava acordada desde o amanhecer, dando insulina à mãe, esquentando sopa, esperando a enfermeira que nunca apareceu. Ela saiu correndo pela porta com o coração pesado e as mãos trêmulas. O Sr. Thomason estava esperando. Julie, precisamos de confiabilidade. Esta é a terceira vez. Tive que cuidar da minha mãe. Ela desmaiou. Sinto muito, ele disse, embora claramente não sentisse. Mas isso é um negócios. E foi isso. Agora ela estava sentada à deriva no frio. Estou tentando, ela sussurrou para ninguém. Estou me esforçando muito. Então algo mudou no canto do seu campo de visão. Do outro lado do banco, amontoados sob o toldo do café, estavam sentados um homem e uma menina. Ele havia enrolado seu casaco sobre os dois, protegendo a criança, mas era fino, inútil contra esse tipo de frio. Oh! Menina, 4 anos talvez, encolhida ao seu lado, bochechas rosadas e imóvel, seus cachos escuros grudado em seu rosto. Ela olhou para cima e por um instante seus olhos se encontraram. Julie! O peito apertou. Não tinham malas, nem carrinho de bebê, nem sinal de que estavam esperando por uma carona. Eles estavam simplesmente sobrevivendo. Julie desviou o olhar, o coração batendo forte. Você não sabe. Eles. E se forem perigosos? Você acabou de perder o emprego. Você não tem nada para dar. Mas então, como um sussurro, a voz da mãe chegou até ela. Se você ainda pode ajudar alguém quando não tem mais nada, então é aí que significa que. Mas. Ela se levantou antes que pudesse pensar muito, com a respiração ofegante. Neve estalava sob suas botas enquanto ela se aproximava. O homem olhou para cima. Seus olhos estavam cansados, mas gentis, exaustos, mas não ameaçador. Oi, disse Julie, em voz baixa. Eu tenho um pequeno apartamento aqui perto. Está quente. Fiz sopa mais cedo. Se precisar de um lugar hoje à noite. O homem piscou. Então olhou para a filha. Ele não disse nada por um momento. Depois disse baixinho. Tem certeza? Julie assentiu. Sim. Ele soltou um longo suspiro. Obrigada. De verdade, somos gratos. Julie se agachou para encontrar o olhar de criança. Olá. Sou Julie. Qual é o seu nome? A menina se pressionou. Casaco do pai. Então sussurrou. Diane. Julie sorriu. Oi, Diane. Vamos aquecer você, ok? O homem ficou ali arrumando delicadamente o casaco de Diane. Sou Matt. Ele disse. Não ficaremos muito tempo, apenas uma noite. Julie assentiu novamente, conduzindo-os através da neve em direção ao seu apartamento. Seu peito ainda doía, mas em algum lugar sob o peso, algo quente cintilou. Esperança. O apartamento de Julie era pequeno, mas aconchegante. Cheia do aroma reconfortante de alho e tomilho da sopa que ela havia feito naquela manhã, quando ela ainda tinha esperança para o dia. As paredes estavam cobertas de livros e fotos dela e de sua mãe, um testemunho silencioso da vida que construíram juntos. Matt ajudou Diane a tirar o casaco e os sapatos úmidos. Suas meias eram descombinadas e desgastados. Julie percebeu e ofereceu um par seco da gaveta.
Obrigada. Matt disse suavemente enquanto se levantava. Julie assentiu e apontou para o sofá. Você pode descansar aqui. Eu vou esquentar a sopa. Enquanto caminhava pela cozinha, Matt olhou ao redor do espaço, limpo, modesto, claramente cuidado. Percebendo uma porta do armário, ele se agachou e ajustou delicadamente a dobradiça até que ela parasse de render. Julie olhou para ela. Você não. Preciso. Matt deu um sorriso fraco. Velho hábito. Consertar as coisas mantém minhas mãos ocupada. Ela ergueu uma sobrancelha, mas deixou passar. Diane, agora usando uma das roupas de Julie. Suéteres grandes, fui na ponta dos pés até a cozinha. Philip, eu. Espere, disse ela, com a voz cautelosa. Cheira a restaurante, disse ela. Disse a garotinha timidamente. Julie sorriu. É só vegetal e cevada, mas... Obrigada. Diane deu uma risadinha e voltou para o sofá. Julie colocou 3 tigelas em sua pequena mesa e serviu a sopa, adicionando uma fatia de pão em cada uma. Eles se sentaram. Diane comeu em silêncio, observando os adultos com olhos grandes e curiosos. Matt pegou uma colherada, concordando. Isso é bom. Cozinhar é mais barato que terapia, disse Julie com um sorrisinho. Matt riu baixinho. Depois de uma pausa, Julie perguntou então, o que você faz para trabalhar? Matt mexeu a sopa, evitando-a. Olhar. Tirou um tempo para descobrir as coisas. Ela não pressionou. Ela sabia que o peso em voz. Eu ia para a Colômbia. Ela ofereceu. Bolsa integral para jornalismo. Então, minha mãe ficou doente. Eu fiquei. Trabalhei na recepção. Matt olhou para ela com algo quase como admiração. Isso não é nada. Você escolheu alguém em vez de si mesma. Julie piscou. Tinha sido uma. Enquanto a gentileza não vinha acompanhada de piedade. E você? Ela perguntou. Eu perdi. Alguém. Depois disso, não tive mais certeza de quem eu era. Julie assentiu. Eu entendo. Depois do jantar, Diane pediu para desenhar. Julie entregou a ela uma caixa de materiais de artesanato de um armário. A menina se acomodou no tapete, cantarolando baixinho. Matt se levantou para recolher pratos. Julie tentou impedi-lo, mas ele insistiu. Enquanto lavava, ele silenciosamente consertou a torneira solta e ajustou uma gaveta que está emperrada. Você sempre conserta as coisas? Julie perguntou. Matt deu um sorriso seco apenas quando não conseguia consertar a grande coisas. Julie riu pela primeira vez naquele dia. Isso a assustou, mas parecia bom, como a luz do sol rompendo as nuvens. Mais tarde, ela voltou para a sala de estar e encontrou Diane segurando algo pequeno em suas mãos. Eu fiz isso, disse ela, segurando-o. Uma pulseira feita de fio verde fino e 2 contas de plástico. Irregular, mas cuidadosamente moldado. Julie se ajoelhou. Para mim? Diane assentiu. Você é a primeira pessoa que sorriu para mim hoje. O peito de Julie apertou. Ela puxou a garota para um abraço, segurando-a perto enquanto lágrimas deslizaram silenciosamente por seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu visto, necessário, não porque ela pudesse consertar algo, mas porque ela simplesmente tinha sido gentil. Matt observou do sofá. Quando seus olhos se encontraram, ele deu a ela um sorriso, pequeno mas honesto. Naquela noite, depois que Diane adormeceu sob um lençol emprestado colcha, Julie sentou-se em silêncio, virando a pulseira nas mãos antes de colocá-la no pulso. Era torto, desajeitado e perfeito. As joias mais feias que ela já tinha visto e presente mais lindo que ela já havia recebido. O apartamento estava estranhamente silencioso na manhã seguinte. Nenhum zumbido suave, nenhum som minúsculo. Passos ecoando pelo chão de madeira desgastado. Julie se mexeu na cama, o sol já derramando uma luz pálida através das cortinas finas. Ela se espreguiçou lentamente, piscando para afastar o sono dos olhos.
esperando ouvir o suave farfalhar de uma criança acordando ou a voz baixa de Matt agradecendo novamente. Mas havia apenas silêncio. Ela se sentou abruptamente e olhou para a sala de estar. Os cobertores do sofá estavam cuidadosamente dobrados. O suéterzinho que Diane usava agora estava pendurado no encosto da cadeira, recém-lavada e com um leve cheiro de lavanda. Seu peito apertou. Julie levantou-se e entrou cuidadosamente na cozinha. A panela de sopa estava lavada e seca, a pia impecável. O quarto tinha a estranha arrumação de um espaço recém-limpo antes da partida. E então, ela viu. Na pequena mesa redonda perto da janela, havia um lenço branco dobrado com precisão. Cantos nítidos alinhados como algo de outra época. Apoiado em um topo, havia um pedaço de papel dobrado ao meio. Julies. Os dedos tremiam ligeiramente quando ela o pegou. A caligrafia era forte, elegante e inconfundivelmente masculino. Obrigado, e... era isso. Sem nome completo, sem explicação, nenhum número de telefone, apenas um agradecimento silencioso de um homem que não aceitou nada, exceto uma noite de abrigo e deixou para trás algo muito mais pesado, seu silêncio. Ela pressionou o papel contra ela. Peito por um momento, depois desdobrou o lenço. Dentro dele havia um desenho. Giz de cera, traços ousados e infantis. Uma mulher de longos cabelos loiros sorrindo, segurando algo verde e redondo em sua mão. A pulseira. Julie se reconheceu. Instantaneamente. Diane a desenhou em pé sob um céu cheio de estrelas, as linhas. Irregular, mas alegre, e de cada lado dela estava um homem mais alto e uma menina pequena. Todos os três de mãos dadas. Julie afundou na cadeira lentamente, incapaz de parar. Lágrimas. Foi apenas uma noite, algumas tigelas de sopa, um sofá para dormir, mas... importava. Importava o suficiente para Diane deixar isso para ela. Ela limpou seus olhos, então olhou para a geladeira. Após um segundo de hesitação, ela se levantou e recuperou-o. Pulseira de arame da mesa de centro, onde ela a havia deixado antes de dormir. O fio verde refletia a luz da manhã como vitral. Sem pensar muito, ela prendeu a pulseira ao lado do desenho na porta da geladeira, prendendo-a. Ambos com um único ímã. Ela deu um passo para trás e olhou para ele. O estranho círculo de arame desajeitado e o imagem alegre de si mesma como alguém caloroso, alguém necessário. Parecia esperança. Parecia algo que ela havia esquecido que poderia ser. Julie não sabia para onde Matt e Diane tinham ido. Ela não sabia. Não sabia porque saíram tão cedo ou onde dormiriam esta noite. Mas ela sabia disso. Eles a tinham visto. Não como a mulher que foi demitida. Não como a filha sempre lutando para cuidar de outra pessoa. Eles a viam como alguém que importava, alguém que ajudava. E agora sua pequena cozinha, com seus azulejos lascados e cadeiras de segunda mão, parecia a visão de algo sagrado. Ela sentou-se novamente à mesa e envolveu as mãos em torno de uma caneca de café que ela nem percebeu que serviu. O assento em frente a ela estava vazio, mas no silêncio naquela manhã, não parecia uma perda. Parecia o começo de algo que ela ainda não conseguia nomear, mas sabia que era. Era real. Os dias que se seguiram se transformaram em uma rotina sombria de rejeição e exaustão. Julie bateu na calçada com um currículo recém-impresso, parando em cafés, lojas de varejo e escritórios. Em qualquer lugar com uma placa de contratando agora. Mas não. Uma estava contratando alguém como ela. Uma que abandonou a faculdade, uma ex-recepcionista com disponibilidade irregular, uma mulher que parecia um pouco cansado demais, um pouco frágil demais. Em um escritório no centro da cidade, uma mulher de salto alto examinou seu aplicativo por menos de 5 segundos antes de olhar para cima. Honestamente, ela disse sem deixar vestígios de empatia. Você parece mole demais para este ambiente. Precisamos de alguém mais forte. Suave demais. As palavras grudaram nela como uma mancha que ela não conseguia tirar. Julie deixou o prédio em silêncio, com o peito apertado e a vergonha queimando atrás dos olhos. Ela tentou se concentrar na calçada,
não na forte dor de cabeça que crescia atrás de suas têmporas ou na onda de ansiedade, subindo em seu peito como fumaça. Naquela noite, quando o sol começou a se pôr atrás, no horizonte cinzento, o telefone de Julie tocou. Ela olhou para a tela e viu o número do hospital. Seu estômago embrulhou. Quando ela chegou sem fôlego e com o rosto vermelho de correr os 12 quarteirões que ela não tinha condições de pagar de táxi, a enfermeira a encontrou. Ela com uma prancheta e um olhar de preocupação praticada. Sua mãe teve um pequeno ataque cardíaco, disse. A enfermeira explicou. Ela está estável agora, mas precisará de ajustes na medicação e observação prolongada. Julie assentiu, mal ouvindo o resto. As palavras ataque cardíaco ecoaram como uma batida de tambor em sua mente, e por trás desse eco havia uma pergunta para a qual ela não tinha resposta. Como vou pagar por tudo isso? A viagem de volta. A casa estava silenciosa. Ela caminhou todo o caminho, com os braços em volta de si contra o vento cortante, ignorando a dor surda nas panturrilhas e a ardência das lágrimas que ela se recusou a deixar cair no chão. Calçada. Quando ela finalmente chegou ao apartamento e fechou a porta atrás de si, o silêncio lá dentro parecia mais alto do que a cidade lá fora. Envolvia como uma névoa. Ela deixou cair a bolsa no chão. E foi em direção à cozinha, entorpecida. Seus olhos pousaram na geladeira onde o desenho infantil, ainda pendurado torto sob o ímã. Ao lado, a pulseira, aquele absurdo. Coisinha. Julie olhou fixamente para ela, o laço de arame, deformado, verde brilhante. As contas de plástico espaçadas desigualmente, o tipo de coisa que a maioria dos adultos jogaria fora. Depois de sorrir educadamente, ela levantou a mão dela, os dedos se curvando em torno do ímã. Sua mão tremia. Ela queria rasgá-lo, jogá-lo no lixo, apagar a memória daquele breve momento de esperança, porque doía mais do que qualquer coisa pensar que talvez, só talvez, alguém tivesse visto valor nela. E ainda assim, ali estava ela, mais quebrada do que nunca. Sua mão pairava ali, o ímã se soltando ligeiramente. Então seus olhos se voltaram para o desenho a giz de cera. Uma mulher com cabelos amarelos, sorrindo sob um céu estrelado de mãos dadas com uma garotinha. Dias. As palavras voltaram como um sussurro. Você foi a primeira pessoa que sorriu para mim hoje. A mão de Julie caiu. Ela deixou o ímã cair de volta no lugar e afundou no chão. Suas costas pressionaram contra o armários inferiores. Seus joelhos puxados até o peito, os braços firmemente em volta deles. E então, finalmente, ela chorou. Não. Lágrimas educadas, não frustração silenciosa. Isso era soluçar, cru e pesado e sem filtro. Dor por tudo o que havia perdido. Medo pelo que ainda poderia perder. Em algum lugar dentro dele, enterrado como uma pedra no fundo de um rio, estava a vergonha de, ousando ter esperança, mesmo que por um momento, de que ela importava. Eu não quero desistir. Ela sussurrou entre respirações ofegantes. Mas estou tão cansada. Estou tão cansada. A luz da cozinha tremeluzia suavemente acima dela, projetando sombras suaves contra a parede. A pulseira permaneceu, imóvel, preso ao lado do desenho, intocado. Ele havia sobrevivido ao pior dela, e de alguma forma ela também. A ligação veio na terça-feira de manhã, logo após Julie retornar do último compromisso de sua mãe. Ela estava descascando cenouras a cozinha tentando fazer a sopa durar o resto da semana, quando o telefone dela tocou. Número desconhecido. Ela quase deixou. Caiu na caixa postal, mas algo a cutucou para atender. Olá, senhorita Julie Harper. A voz do outro lado era profissional e cortante. Aqui é Sarah, da equipe de recursos humanos da Westbrook Corporation. Departamento de Recursos Humanos. Nosso CEO gostaria de agendar uma reunião com você o mais breve possível. Julie piscou. Eu o quê? Desculpe. Eu não trabalho mais lá. Sim, estamos cientes, A mulher respondeu gentilmente. Ainda assim, o pedido permanece. Ele pediu especificamente por você por nome. O coração de Julie disparou. Eu fiz algo errado? Perguntou ela, com a voz baixa. Não, disse a mulher, só entre
Por favor, amanhã. Quando Julie desligou, ela ficou congelada por um momento. Na cozinha dela. Ela olhou para seu reflexo na porta do micro-ondas. Cabelo sujo, olheiras sob ela. Olhos, um avental manchado de caldo. Por que um CEO iria querer me ver? Ela sussurrou para ninguém. Na manhã seguinte, ela se vestiu com a roupa mais limpa que tinha, calças pretas e uma blusa que ela tinha passado na noite anterior. Seus nervos vibraram sob sua pele durante toda a viagem de metrô até lá. Ela evitou seu reflexo no espelho do elevador, certa de que parecia deslocada no prédio corporativo. Ela uma vez caminhou por todos. Dia. A recepcionista a cumprimentou com um sorriso educado e a conduziu ao andar executivo. Julie desceu do elevador e entrou num mundo em que nunca tinha entrado antes. O carpete era macio. As paredes forradas com arte abstrata e prêmios de vidro. Cheirava levemente a couro e café fresco. Ela alisou a blusa, com o estômago embrulhado. O que estou fazendo aqui? Um assistente alto abriu uma grande porta no final do corredor e gesticulou para que ela entrasse. Ele está esperando. Você. Julie entrou e parou. De pé na extremidade da elegante escritório moderno, atrás de uma ampla mesa de madeira polida, estava Matt. Ele estava em um terno azul marinho, perfeitamente cortado, postura composta, mãos frouxamente entrelaçadas. À sua frente. Ele parecia um executivo poderoso, mas seus olhos eram os mesmos. Suaves, gentis e inconfundivelmente familiar. Julie prendeu a respiração. Matt, disse ela, quase num sussurro. Antes que ele pudesse. Resposta. Uma pequena voz gritou alegremente. Julie. Julie se virou bem a tempo para pegar Diane se chocando contra suas pernas, envolvendo-a com os braços em puro deleite desinibido. A garotinha olhou para ela com olhos brilhantes. Papai disse que talvez a gente se veja de novo. Julie caiu de joelhos e a abraçou com força, piscando para conter as lágrimas. Oi, querida. Eu não sabia. Você estaria aqui. Matt deu um passo à frente, sorrindo. Ela também não. Eu queria que isso acontecesse. Seria uma surpresa. Julie se levantou lentamente, ainda segurando a mão de Diane. Eu não. Entenda. Matt acenou com a cabeça em direção ao sofá perto da janela. Sente-se comigo. Por favor. Eles foram para a área de estar, e Julie sentou-se rigidamente na ponta da almofada. Diane subiu ao lado dela, apoiando a cabeça no braço de Julie como se nunca tivesse partido. Matt sentou-se em frente a eles. Devote uma explicação. Ele começou. E provavelmente muito mais. Julie só conseguia olhar. Eu comprei Westbrook há 2 semanas, disse ele. Estou em negociações há meses, mas afinal. Negócio fechado recentemente. Sou a nova CEO. Julie piscou, ainda atordoada. Você está. O quê? Matt deu um meio sorriso. Dei uma pausa no mundo dos negócios depois. Bem, depois que minha esposa faleceu. Naquela noite, você nos encontrou. Diane e eu tínhamos acabado de sair. Fui mandado embora do meu alojamento temporário. Sem aquecimento, sem planos. Eu estava no meu pior momento. Julie engoliu em seco, com os olhos arregalados. Você não sabia quem eu era. Você só ajudou. Sem perguntas, sem expectativas. Esse tipo de gentileza. Ele olhou para baixo por um momento. Isso me lembrou quem eu queria ser. Julie sentiu o coração batendo forte. Este homem, este estranho não era apenas um pai. Ela ajudou uma noite. Ele agora era o chefe da empresa que a demitiu. Eu queria agradecer de verdade, Matt. Disse, com a voz baixa. Mas, mais do que isso, eu esperava lhe oferecer algo melhor. Julie olhou para ele, tentando processar os pedaços, a reviravolta do destino que os havia reunido. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Você consideraria voltar, não para o seu antigo emprego, mas para algo mais significativo? Julie abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Tudo o que ela podia fazer era olhar para Diane,
que desenhava pequenos círculos no braço e sorria como se aquele fosse o dia mais normal do mundo. De alguma forma, naquele momento surreal e impossível, tudo começou a fazer sentido. Julie sentou-se calmamente na beira do sofá de couro, com as mãos firmemente cruzadas no colo, o peso do momento ainda estava se aprofundando. À sua frente, Matt parecia menos um CEO agora e mais o homem que ela conheceu naquele noite congelante. Cansado, mas presente, cauteloso, mas sincero. Ele soltou um suspiro lento. Respiração e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O nome da minha esposa era Caroline, começou ele, com a voz firme, mas baixa. Ela era o centro do nosso mundo. Inteligente, hilária, ferozmente protetora de Diane. Ela tinha esse jeito de entrar no ambiente e fazer com que todos se sentissem parte dele. Julie assentiu gentilmente, sentindo a profundidade de sua dor, tanto no que ele não sabia dizer o que ele fez. Ela morreu em um acidente de carro há 8 meses. Foi. De repente. Não havia nada que alguém pudesse fazer. No momento estávamos planejando a festa de 5º aniversário de Diane, e no outro ele parou de falar, seu maxilar se contraiu. Tudo parou. Julie sentiu o peito apertar. Sinto muito, disse ela suavemente. Matt deu um pequeno aceno de cabeça. Depois do funeral, tentei voltar ao trabalho, para liderar, fingir que as coisas poderiam voltar ao normal, mas não consegui. Eu entrava salas de reuniões e me sinto um estranho na minha própria vida. Ele se recostou, olhando para Diane, que agora estava calmamente folheando um livro de imagens do outro lado do escritório. Então, me afastei, continuou ele. Levei Diane comigo. Ficamos em casas alugadas, visitamos lugares que a Caroline sempre quis que víssemos. Não estava funcionando exatamente. Eu simplesmente não sabia quem eu era sem ela. Julie ouviu, com o coração dolorido, entendendo cada vez mais porque ele parecia tão frágil naquela noite. Naquela noite, nós deveriam fazer o check-in em um apartamento de curta duração. Ele disse que algo deu errado com o sistema de reservas, e quando chegou a hora, percebi que não tínhamos para onde ir, já estava nevando. Tentei encontrar um motel perto, mas tudo estava cheio ou muito longe. Acabamos sentados do lado de fora daquele café, esperando, torcendo para que eu pudesse descobrir algo antes que Diane congelasse. Ele olhou Julie nos olhos agora, inabalável. E então você apareceu. Julie engoliu em seco. Você não sabia quem eu era. Você não pediu nada. Você simplesmente abriu a porta, nos alimentou, fez minha filha rir, algo que eu não havia fazer há semanas. Aquela noite mudou tudo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Você me lembrou que as pessoas ainda se importam. Que a decência não desapareceu. Você me lembrou que tipo de líder eu quero ser e que tipo de empresa eu quero administrar. Julie balançou a cabeça lentamente. Eu só estava tentando ajudar. E você ajudou, ele disse. Mais do que você imagina. Então me levantei, fui até a mesa e peguei uma pasta fina. Dentro havia uma carta formal e uma oferta de emprego. Eu comprei. Westbrook, não apenas porque foi um bom investimento, disse ele, mas porque quero reconstruí-lo em um lugar que valoriza as pessoas, não apenas o lucro. E eu quero alguém ao meu lado que entenda o que isso realmente significa. Julie olhou para a oferta, seu estômago balançando. Era mais dinheiro do que ela já tinha feito. Um título que ela nunca havia imaginado para si mesma. Não sei se sou qualificada, disse ela calmamente. Eu não terminar a faculdade. Eu era recepcionista. Matt sorriu gentilmente. Julie, eu não preciso. Outra pessoa com um currículo impecável. Preciso de alguém com coração. Alguém que apareça. Alguém que abra portas para estranhos na neve. Ela piscou para conter uma onda de emoção, sem saber como responder. Depois de tudo o que ela havia perdido, de tudo que ela havia questionado sobre si mesma, esta oferta parecia surreal. Eu vi sua força quando você pensou que ninguém estava olhando, disse Matt. Eu acredito em essa versão de você. E espero que você também. Julie olhou para o papel em as mãos,
depois para o homem que uma vez consertou a gaveta da cozinha sem dizer uma palavra. Talvez, apenas talvez, isso não fosse o fim de algo. Talvez tenha sido aqui que tudo finalmente começou. Oh! A promoção foi inesperada, mas não indesejada. Julie se jogou em sua nova função como chefe de funcionários. Bem-estar e alcance comunitário com o tipo de dedicação que só alguém que viveu dificuldades poderia oferecer. Ela criou programas para ajudar funcionários que lidam com doenças, cuidados infantis e esgotamento. Ela ouviu histórias. Ela se lembrou nomes. Mas a gentileza, mesmo quando genuína, não o protege do julgamento. Sussurros começaram na sala de descanso. Ela era apenas uma recepcionista, certo? Eu ouvi. Ela nem terminou a faculdade. Vamos ser realistas, ninguém é promovido tão rápido a menos que tenha algo acontecendo. Com o chefe. Julie fingiu não ouvir. Ela sorriu, acenou com a cabeça. Educadamente, encheu seu café novamente até que uma tarde ela passou pela copiadora e ouviu um homem resmungar. Acho que salvar um CEO. Do frio você ganha mais do que um agradecimento hoje em dia. Ela chegou ao seu escritório antes que as lágrimas caíssem. Atrás do porta fechada, Julie afundou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Sua respiração vinha em rajadas superficiais e uma tempestade de dúvidas surgiu como uma maré dentro dela. Eles acham que eu sou uma fraude. Acham que eu não mereço isso. Talvez eles estejam certos. Talvez eu não. Uma batida suave na porta a assustou. Ela enxugou as bochechas rapidamente, tentando firmar a voz. Sim. Matt abriu a porta lentamente. Seus olhos caíram sobre o rosto coberto de lágrimas, e ele não disse qualquer coisa. Ele simplesmente atravessou a sala, agachou-se ao lado da cadeira dela e pegou sua mão. Venha comigo, disse ele gentilmente. Ele não fazia perguntas. Ele não dava sermão. Naquele fim de semana, eles levaram Diane ao parque. Julie empurrou a menina nos balanços, rindo enquanto Diane gritava de alegria. Mais tarde, eles empinaram uma pipa vermelha brilhante juntos sob o céu azul claro. E Diane insistiu em desenhar cada um deles com giz na calçada. Papai, Julie e eu segurando mãos. Eles compraram sorvete de um carrinho de vendedor, e Julie sentou-se no banco enquanto Matt lhe entregava uma casquinha. Por um longo tempo, eles ficaram sentados em silêncio, observando Diane perseguir pombos e borboletas com igual entusiasmo. Ela não vê os boatos, disse Matt por fim. Ela só vê quem você é para ela. Julie olhou para o colo. Mas os outros veem. Eles veem você, disse Matt. Mas eles não conhecem a sua história. Ele fez uma pausa. Talvez seja a hora de conhecerem. Naquela segunda-feira, Matt enviou um convite para toda a empresa, uma reunião na prefeitura. Quinta-feira, 16 horas. A presença foi incentivada. Toda a equipe se reuniu no grande auditório. O ar fervilhava de curiosidade. Olhares de soslaio, alguns revirar de olhos. Matt ficou parado no pódio, não de terno, mas de suéter macio e calça comprida. Ele parecia mais um homem do que um CEO. Começou sem um roteiro. Muitos de vocês conhecem Julie Harper, disse ele, com a voz calma. Alguns de vocês trabalharam ao lado dela, alguns sob sua liderança. Mas quero que você saiba quem ela era antes disso. Ele contou a ele sobre a tempestade de neve, sobre uma mulher de olhos cansados e mãos gentis, que abriu sua porta para um homem e uma menina que não tinham para onde ir e que não faziam perguntas. Que não esperava nada em troca. Ela não sabia quem eu era, disse Matt. Ela só sabia que estávamos com frio, assustados e sojinhos, e ela nos deu calor, comida e dignidade. Ele enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno. Uma pulseira de arame, verde e irregular, com duas contas de plástico penduradas tortas em uma lado. Isso, ele disse, segurando-o, era um presente da minha filha para Julie que noite. Ela a chamou de pulseira de agradecimento. Ele olhou para ela por um longo tempo. Momento antes de colocá-lo cuidadosamente sobre a mesa à sua frente. Eu uso todos os dias desde então porque, sem esta pulseira, eu não estaria aqui. Sem Julie,
esta empresa não seria o que está se tornando. Ela lembrou-me que liderança não é sobre poder, é sobre coração. O silêncio caiu sobre o quarto como um cobertor. Nada de sussurros, apenas silêncio, e então aplausos lentos. Um par de mãos, depois outro até que a sala ecoou com isso. Julie sentou-se na primeira fila, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Não de dor desta vez, mas de alívio. Ela estava visto, verdadeiramente visto. E finalmente, ela foi acreditada. Há semanas após a cidade, o salão trouxe uma mudança silenciosa. A companhia parecia mais acolhedora, mais humana. As pessoas pararam, evitando contato visual. Eles sorriram para Julie, confidenciaram a ela, confiaram nela, não por causa do seu título, mas porque sentiam que ela compreendia. A porta do seu escritório permanecia aberta. Ela visitava departamentos. Fez as perguntas que os outros não tinham. Ela lançou campanhas comunitárias, assistentes de creche, grupos de apoio. Lentamente, muros entre títulos, e as pessoas começaram a ruir. Em casa, a vida floresceu novamente. Sua mãe, antes doente e silenciosa, agora ria de jogos de cartas e filmes antigos. O programa de bem-estar cobriu seus tratamentos. Pela primeira vez em anos, Julie sentiu que estava realmente vivendo, não apenas sobrevivendo. E então surgiu a Diane. Os fins de semana viraram tradição. Julie, Matt e Diane caminhando por trilhas douradas, assando com muita farinha, acampando sob as estrelas. Diane insistiu em adicionar granulado em tudo, até nos ovos mexidos. Uma tarde, Diane entrou correndo, segurando um desenho a lápis de cera. Olha, somos nós. Ela sorriu. 3 bonecos de palito, um de gravata, um de vestido e uma criança entre eles. Papai, mamãe, Julie e eu, dizia. A garganta de Julie se apertou. Mais tarde, naquela noite, enquanto liam perto da lareira, Diane se encostou nela. Eu pedi a Deus que enviasse alguém como você, ela sussurrou. Julie piscou. Você pediu? Diane assentiu. E acho que ele me ouviu. Julie olhou para Matt. Seus olhares se encontraram. Não disseram nada, mas tudo foi compreendido no silêncio. Nas empresas, essa mulher mudou minha vida. E minhas filhas em uma noite em que não tínhamos para onde ir. Então, para todos. Surpresa, ele caiu de joelhos. Suspiros ondularam. Do bolso, ele puxou pequena caixa com um anel de safira. Julie Harper, disse ele, com a voz rouca de emoção. Você era nossa luz, nossa esperança. Você será nosso lar eterno. Lágrimas escorreu pelas bochechas de Julie. Diane correu para o palco e envolveu os braços ao redor dela. Essa é a nossa família agora? Ela perguntou. Julie se ajoelhou ao lado dela. Beijou sua bochecha e se virou para Matt. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Aplausos irromperam. Confete flutuou. Como neve. O casamento deles na primavera foi pequeno, perfeito, perto de um lago tranquilo sob sol suave e árvores balançando. Nada de ouro, nada de excessos, apenas margaridas, música e amor. Julie caminhou pelo corredor com um vestido marfim simples, com a mãe segurando seu braço. Em seu pulso não havia buquê, mas uma pulseira verde feita de arame e 2 contas. Durante os votos, Diane sentou-se entre eles, segurando suas mãos. Depois do beijo, ela sorriu para eles. Conseguimos, disse ela. Mais tarde, quando o sol se pôs no horizonte, eles caminharam de mãos dadas ao longo do caminho de pedra ao lado do lago. Julie, Matt e Diane. Sombras se arrastando atrás deles. Julie olhou para trás uma vez para o horizonte distante. A torre onde ela havia perdido o emprego. Antes parecia o fim, agora era simplesmente onde tudo começou. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocionante. Uma história que nos lembra como um ato de bondade pode mudar o curso de muitas vidas. Julie abriu sua porta em uma noite de neve, sem saber que estava entrando em um novo destino, construído não por títulos ou riqueza, mas por compaixão,
coragem e amor. Se esta história despertou algo profundo em você, fez você acreditar um pouco mais na humanidade, ou até mesmo fez uma lágrima sair do seu olho, não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no Entre Histórias. Trazemos para você contos emocionais reais que curar, inspirar e tocar a alma. Porque às vezes tudo o que precisamos é de uma história para nos lembrar que o mundo ainda tem calor. Até a próxima. Continue acreditando com gentileza e mantenha seu coração aberto.